Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira quente porque quinta-feira foi agitado a respeito, das ações da Vasco SAF. O Vasco e a ACAP não entraram em acordo e vão disputar na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas as questões envolvendo as ações da Vasco SAF. E outra coisa, situação hostil porque o Vasco quer a rescisão e a 777 Partners quer manter aí o valor das ações em R$ 1 bilhão. Vamos falar bastante sobre esse assunto e, claro, vamos falar sobre a possível volta de Argentino. E aí? São dois, hein? Vamos falar exatamente sobre esses assuntos porque dois jogadores vêm brilhando fora do Vasco, O Vasco emprestou um para os Estados Unidos, o outro para o Paraguai e eles vêm brilhando por seus novos clubes, mas pertencem ao Vasco. Vamos falar bastante sobre esse assunto porque é muito pertinente. E olha, VAR da partida entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco no Newton Santos. Parece piada, mas eu vou trazer para vocês a figura que estará um árbitro de vídeo nessa partida. Mas antes da gente começar, corre ali no primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro na Estrela Bet. A Estrela Bet patrocina o Vasco no basquete, patrocina o Vasco no futsal e dependendo da sua moral, indo lá, fazendo seu cadastro, fazendo seu depósito, a Estrela Bet ela pode estar também vindo para o futebol do clube. Então depende muito de você, que é parceiro do nosso trabalho, que é parceiro de quem é parceiro do Vasco. Corre lá embaixo, primeiro comentário fixado, faça seu cadastro na Estrela Bet e ganhe R$ 500 de bônus. É isso, R$ 500 de bônus. Corre lá, a Estrela Bet é parceira aqui do canal e, claro, assim como você é parceiro, chegou a hora de nos unirmos, Então você que gosta de palpites esportivos, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem bastante assunto pra gente falar nessa sexta-feira. Bora falar um pouco sobre a situação envolvendo a Vasco e a ACAP, que herdou, todas as ações da Vasco SAF diante de um cenário de dívida da 777 Partners. Só para a gente resumir aqui, para entendermos o caso. Bom, a Lead Hall Partners entrou na justiça na corte americana contra a 777 e dentro desse processo alegava que a 777 devia cerca de US$ 2 bilhões, cerca de 10 bilhões de reais para a seguradora e credora ACAP. O certo é, isso se confirmou, porque a ACAP hoje herdou todas as ações, todos os clubes, tudo da 777 que entrou num processo de falência, Bom, muita gente vai falar assim, mas o Vasco foi vendido, futebol, quando se fala o Vasco foi vendido já é um erro, Já está falando errado, o Vasco não foi vendido. O futebol foi criado uma sociedade anônima, que é a SAF, ela foi criada dentro do Vasco e as ações foram separadas para essa venda desse acordo de acionistas, Vem um acionista, compra as ações da Vasco SAF, controla somente futebol. O Vasco ele não foi vendido. O basquete, futsal, São Januário, o CT, nada, não tem nada vendido. É só a Sociedade Anônima de Futebol, que são as ações do futebol do clube, que são privatizadas. Então, antes de qualquer coisa, vamos deixar as coisas claras aqui, porque é muita desinformação diante desse cenário. A outra situação é o seguinte, o acordo de acionistas, ele está exposto, ele foi exposto pela justiça. Muita gente fala, mas ninguém sabe o que está no contrato. Hoje sabe sim, porque está divulgado. A justiça ela quebrou o sigilo e o acordo de acionistas está exposto para quem quiser ver. E no acordo de acionistas, realmente, está lá 700 milhões de investimento no futebol, 700 milhões em pagamento de dívidas e 25 milhões, 25 ou 28 milhões no investimento no CT Moacir Barbosa. Esse era o capital, esse era o acordo no que o Vasco fez com a 777 Partners para ter os benefícios em troca, em venda da Vasco SAF, da Sociedade Anônima de Futebol. Não do Vasco. O Vasco não foi vendido, não é isso. Só que observando em um cenário caótico da empresa americana, quebrou, existia uma situação envolvendo uma due diligence que a KPMG fez e não conseguiu detectar alguns erros ou
conseguiu e não repassou para o Vasco, que na minha opinião a KPMG é uma das maiores responsáveis diante desse cenário caótico da 777, porque ela foi paga exatamente para fazer esse estudo, para ela buscar essas informações sobre os americanos. Acabou que ficou algo aprovado pela empresa que foi paga para isso, e o Vasco acaba assinando um contrato que eu vou falar para vocês também, né? A situação que o Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro, todos os salários atrasados, direito de imagem, o jogador nem sequer tinha noção que ia receber, situação caótica, o Vasco fecharia as portas, permaneceria na Série B porque não conseguiria pagar os salários até o final da temporada. Aí você já sabe, né, o jogador de futebol ele não está ali por amor, a não ser o Nenê que estava ali, né, mas o restante não ia jogar, o Vasco não ia conseguir passar. Então, diante de um cenário hostil, aquela proposta de 1 bilhão e 400 milhões, que sim é real, porque acabou a confidencialidade desse documento, está exposto para quem quiser ver, a gente observa num cenário caótico que foi realmente uma saída, né? E aí acaba que a empresa americana, pilantra, foi a vilã da história diante de uma situação em que a responsabilidade dos aportes, da responsabilidade no futebol não foi cumprida. E existe no acordo de acionistas também, o Vasco deveria ter, depois de 2027, até o 5º maior investimento do futebol, sendo ou campeão ou se classificando para a Libertadores de forma obrigatória. Enfim, tinha várias situações muito interessantes diante desse acordo de acionistas. Sim, não vou ser hipócrita, não vou pegar a onda, tá ligado? A onda, vamos surfar na onda da crítica aí. Não vou fazer isso. Eu vou ser sincero aqui para vocês e transparente. O contrato, para quem estava na lama, era um contrato muito atrativo. Não contávamos com uma empresa fajuta. Não contávamos com uma pesquisa da KPMG falha. Então, automaticamente, né, quem estava no poder, Jorge Salgado, Carlos Osório, são altamente responsáveis porque não conseguiram, na gestão no qual eles estavam ali, contar com tanta sujeira da 777 Partners, né? Não conseguiram enxergar. Ou conseguiram. Eu não consigo garantir que eu não estou no corpo, no cérebro deles. Mas faltou aí competência para buscar mais informações. Faltou mais cuidado com o Vasco. Mas uma coisa eu falo para você, na situação que o Vasco estava, aquele contrato, aquela proposta, aquilo que veio em papel, assinado, realmente era um atrativo absurdo para aquele momento do Vasco, aterrorizante. Eu vou falar aqui para vocês só algumas coisas. Eu que acompanho o Vasco em todos os jogos, em casa e fora, lá em 2022, observando aquele elenco, eu estava realmente assustado que a gente teria uma grande chance de não subir de novo para a Série A. E aí seria, né, um absurdo, seria algo que atrapalharia muito na nossa história. Automaticamente, né, a gente vai para um 2023 de uma administração de investimentos, sim, 310 milhões foram investidos, porém mal administrados, né? A gente observando todo esse cenário do Alexandre Matos também chegando no ano de 2024, iniciando a temporada fazendo uma grande vasta, gastou dinheiro à vontade aí, sem nenhuma responsabilidade, enfim. O Pedrinho vem, encontra a inconsistência da empresa americana 777 Partners, no qual a lei de proteção à SAF não deixa uma empresa utilizar-se de uma SAF como garantias, né, como troca, isso não pode acontecer, então o Vasco judicializa, busca aí o controle, a volta do controle do futebol e, claro, tem um embrolho com a ICAP que hoje herdou, né, por conta de uma dívida da 777, todos os clubes, inclusive o Vasco da Gama em si, o futebol do Vasco da Gama, né, porque o Vasco ele não é terceirizado. O que é terceirizado é a Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. Então, é bom a gente deixar claro, porque tem muita gente maldosa por aí que quer enganar você, fazer você entrar nessa correnteza e, enfim, ganhar ibope com isso. A gente vai sempre falar aqui a verdade e aquilo que realmente está acontecendo. Diante dessa situação da ICAP e o Vasco, eles vão voltar para a disputa em arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, né? Por quê? 39% está sob júdice. O Vasco tem 30%, a ICAP tem 31%, porque fizeram a aquisição, né? A 777 pagou por esses 38% de maneira proporcional, mas a situação é um pouco delicada porque os outros 39% que não foram adquiridos, nem pela 777, nem pela ICAP, e o Vasco negociou esses 39% restantes dos 70%, né? Que está sob júdice, eles não podem ser vendidos nem pela ICAP, nem pelo Vasco, porque quem é o dono de algo que ninguém pagou? Né? Automaticamente o Vasco deveria recuperar, porque ele vendeu, mas a situação está em júdice porque a ICAP
valorizou, né, essa porcentagem, não só a porcentagem dos 39% que não foram adquiridos, mas também os 31%, a ICAP de 700 milhões, que é 1 bilhão para se desfazer dos 70% da Vasco SAF. Então, a situação não é muito simples e teremos mais capítulos desgastantes nesse cenário. O certo é, vou trazer aqui a minha opinião. Em 2022, sim, esse contrato era um atrativo absurdo pelo momento do Vasco. 2. Falta de responsabilidade e competência de Jorge Salgado, Carlos Osório e os demais que conduziram junto à KPMG essa situação envolvendo a 777. E responsabilidade porque eles não detectaram algo que deveria ser detectado. Outra situação também que a gente precisa frisar, a 777 quebrou, né? O Vasco em si tem um contrato no qual deveria receber grana até hoje, mas a empresa fajuta, frágil financeiramente, mal administrada, quebrou e agora esse problema judicial. Certo é, a situação do Vasco financeira não é das melhores. É uma situação financeira muito hostil. 2025 será um ano muito complicado. Eu não vejo uma saída tão breve para essa venda da Vasco SAF. Não depende do Pedrinho, não depende de ninguém. A situação é simples, 39% sob júdice e ninguém pode vender, ninguém pode negociar, porque não sabe o que vai acontecer. Se a ICAP vai permanecer com esses 39%, aportar o valor parcial de acordo com o que vem escrito no contrato, ou o Vasco recupera nesses 39% sob júdice, que está sob contrato, mas não foram comprados, né, em tempo hábil, apesar que não são os 39%. Né, seria agora, se eu não me engano, 27%, 270 milhões. Enfim, grave a situação do Vasco, grave a situação também da ICAP, grave a situação judicial diante desse cenário hostil das ações. Bom, vamos falar sobre campo e bola? O argentino Luca Orediano é o jogador que pertence ao Vasco até o final do ano que vem, final de 2025, vem brilhando na MLS. Pelo Cincinnati, o jogador já foi eleito com aquele gol, né, atrás do meio-campo, o gol mais bonito da MLS. E também está concorrendo ao prêmio de jogador revelação, junto com Gabriel Peck e Luizito Soares. É isso mesmo, Luca Orediano altamente valorizado, podendo, né, voltar ao Vasco no ano que vem. O jogador pertence ao Vasco, já existe uma informação a respeito disso, estamos apurando, mas eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. E aí, Luca Orediano, vai ou não vai? Vai lá, deixa a sua opinião lá nos comentários, que é algo pertinente para a gente conversar e, claro, observar toda essa movimentação do argentino altamente valorizado no Cincinnati dos Estados Unidos. Outra situação, Manuel Capasso, Manu Capasso, zagueiro também que pertence ao Vasco, tem contrato até o final do ano que vem, está no Olímpia, brilhando no Olímpia, né, lá do Paraguai, a gente observando de longe, né, como que o Manuel Capasso está performando. Existem algumas situações que a gente vai falar sobre o Capasso a respeito de um reforço para a zaga, mas o Capasso ele joga pela direita, é um jogador que tem a parte lateral esquerda do corpo bem limitado para jogar do lado esquerdo da defesa e vai acabar ficando no Olímpia. Tá? A situação do Capasso no Olímpia é algo como imprescindível. E o Olímpia, disputando a Libertadores da América de 2025, deve aí acenar o Vasco para manter o Capasso em definitivo. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião a respeito desses dois jogadores que são do Vasco. Vai lá nos comentários. E claro, né, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, na próxima terça-feira estaremos em loco, trazendo todas as informações para você, trazendo toda a movimentação do jogo e você não perde nada. Mas quero falar uma coisa para vocês e trazer essa informação. O árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo. Mas vamos para o VAR. Rodolfo Toschi Marques. Sabe quem é esse VAR, Rodolfo Toschi Marques? Exatamente o mesmo VAR, o mesmo árbitro de vídeo, que contra o Atlético Mineiro em São Januário, teve aquele áudio do VAR, né, que foi divulgado de forma absurda. Ele tentando, de algum jeito, arrumar uma forma de anularem aquele gol, o pênalti, né, em cima ali do cruzamento que o Otávio faz um movimento de bloqueio com o braço. Esse é o árbitro de vídeo da partida entre Botafogo e Vasco. Ele é o responsável pelo jogo, né, diante dessa situação. É ele mesmo que teve ali um trabalho enorme de justificar o injustificável para o árbitro de campo, Ramon Abate Abel, não dar o pênalti para o Vasco lá na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mais uma vez a CBF repetindo árbitros polêmicos em jogos do Vasco, dessa vez contra o Botafogo. É isso, eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço.
Saudações vascaínas.